Salve Maria! Queridos irmãos e irmãs em Cristo, queríamos fazer este último encontro da nossa formação para a consagração ao Tratado da Verdadeira Devoção, onde nós, no dia 7 próximo, faremos a nossa consagração à escravidão a Jesus por Maria. Então, depois de todos estes encontros que nós fizemos, e que, consequentemente, a leitura do Tratado da Verdadeira Devoção, que você acompanhou, o retiro espiritual que foi feito, e toda esta experiência onde nós fomos redescobrindo o valor do nosso batismo e nos colocando inteiramente nas mãos da Virgem Santíssima. E, claro, cada um foi fazendo o seu caminho espiritual pessoal, lembrando sempre esta realidade da vida de cada um de nós, A consagração é algo individual, na vida da gente, e cada um faz o seu caminho de realmente entrega a Jesus por Maria. Então, nós faltávamos a reflexão sobre os dois últimos capítulos, o capítulo 7º, que vai nos falar a respeito dos efeitos desta santíssima devoção na alma daquele que lhe é fiel, e o último encontro, que é o capítulo 8º, que vai trazer para nós realmente a vivência das práticas particulares desta santa devoção. Então, no capítulo 8º, nós nos deparamos com as práticas interiores e exteriores. Eu creio que já no primeiro encontro nós já havíamos falado um pouco, acenado estas realidades, mas é sempre bom que a gente revise. Então, estamos no parágrafo 213 e inicia falando do conhecimento e desprezo de si mesmo. Então, eu me conheço e, de um certo modo, eu vou colocar diante de Deus toda esta realidade e faço as minhas opções. E a opção primeira é o desprezo de si mesmo. Como nós havíamos falado a respeito, nós nos colocamos sempre nas mãos da Virgem Santíssima, e toda esta realidade vem trazer para nós o desprezo de nós mesmos. E o que isso significa? Nada é nosso, tudo é do Cristo, pelas mãos da Virgem Santíssima. A nossa oração, a nossa vida, os nossos bens materiais, os nossos bens espirituais, tudo dela, para ser entregue a Ele. Então, esta realidade, São Luís coloca 3 animais para a vida da gente que nós não devemos ser: o caracol, o sapo e a serpente. Ele nos diz que o caracol tudo estraga com a sua baba, o sapo que envenena tudo com a sua peçonha, e a serpente que é maliciosa, que só procura enganar. Então não adianta a gente viver destilando veneno, estragando a nossa vida e a dos outros, Não adianta a gente envenenar ninguém, não adianta realmente a gente viver na malícia e querendo enganar. Finalmente, a humildade de Maria te comunicará a sua própria humildade e fará com que te desprezes a ti mesmo, mas não aos outros, e gostes de ser desprezado. Isso é um texto da imitação de Cristo, trazido para nós. Então, o desprezo de nós mesmos, abraçando a nossa cruz de cada dia, abraçando o nosso nada diante de Jesus, diante da vontade de Deus, no caminho de conversão à Santíssima Virgem. É necessário que nós tenhamos uma fé pura, o artigo 2º, participação da fé de Maria. E é interessante a gente notar, nós como da Legião de Maria, ou você que não é da Legião, é interessante ressaltar que na oração conclusiva, a gente diz: dai-nos uma fé viva, animada pela caridade, que nos leve a praticar as nossas ações unicamente por amor de vós, e a ver-vos e a servir sempre o nosso próximo. E muitas dessas realidades da oração que nós rezamos na Catena Legiones está aqui no tratado. Veja, São Luís diz que é necessário uma fé viva, que fará com que não te preocupes mais do que é sensível e extraordinário. Segundo,
fé viva e animada pela caridade. A gente reza na Legião de Maria, a gente deseja esta realidade a cada dia, que te levará a fazer tudo unicamente por amor a Cristo, um amor puro. A fé firme e inquebrantável, como uma rocha, como um rochedo. Então essa é a realidade que nós experimentamos e vivemos na Legião de Maria. Depois, uma fé ativa e penetrante, ativa, que busca sempre sair de si mesmo para acolher o outro, para estar realmente fazendo aquilo que é a vontade de nosso Deus, Senhor e Salvador. Depois, uma fé corajosa, que nos anime a viver sem hesitação grandes coisas. O texto que Frank Duff traz para cada um de nós através do Tratado da Verdadeira Devoção. A fé corajosa, que sem hesitações te fará empreender e levar a cabo grandes coisas pela causa de Deus e a salvação das almas. Uma fé reluzente, enfim, que será o teu archote luminoso, que será este esplendor da luz divina, da vida divina, o tesouro escondido na sabedoria de Deus. Então, nós temos 6 pontos da vivência da nossa fé: pura, viva e animada pela caridade, uma fé firme, inquebrantável, ativa e penetrante, uma fé corajosa e uma fé reluzente. Depois ele vai nos falar desta realidade, que é necessário viver acima de tudo a graça do puro amor, esta confiança em Deus e em Maria, estarmos próximos de Jesus através dela, da sua excelente mãe, da sua boa mãe, e todo este caminho. O artigo 6º, no parágrafo 218, vai nos falar que Maria, se a árvore da vida que é Maria for bem cultivada na nossa alma pela fidelidade às práticas de devoção, dará fruto ao seu tempo, e ao seu fruto não é outro senão Jesus Cristo. Maria, como esta árvore, nos dará como fruto o próprio Cristo Jesus. Então, se nós formos moldados em Maria, realmente surgiremos como uma imagem e semelhança do nosso Criador, que é Jesus Cristo, a imagem visível do Deus invisível. Santo Agostinho nos fala que Maria é a forma de, e muitos santos foram formados em Maria. E nós também, como consagrados à Virgem Santíssima, precisamos nos colocar inteiramente nas mãos dela para viver esta experiência. Devemos entrar na forma de Maria e ela vai nos moldar para que a cada dia nós sejamos parecidos com Jesus. A maior glória de Jesus Cristo, Então, a maior glória de Deus é vivermos esta experiência, com a mãe dele. Então, nós vamos elevar o nosso culto, a nossa oração, a nossa confiança em Maria, e completamente estaremos nos dirigindo a Jesus. Então, a Virgem Santíssima também não quer nada para si, sempre para o Cristo. E eu e você somos chamados a viver esta experiência do amor de Deus, experiência que nós, neste ano, de modo particular, no ano da esperança, sabemos que a esperança nunca decepciona, que realmente não nos faz caminhar para trás. Bom, o 8º capítulo nos fala a respeito das práticas particulares desta santa devoção. Vivendo a consagração, vivendo como consagrados, que fizemos uma escolha, Você escolheu para ser consagrado. Você escolheu para fazer parte das fileiras da Legião de Maria, ou até mesmo de um movimento, de uma pastoral. Então você é chamado a responder. E essa resposta é a vida de fidelidade. Então, o capítulo 8º vai falar das práticas exteriores. E nós precisamos ter a noção de pertença. Nós não pertencemos a nós mesmos, pertencemos ao Cristo. E Maria nos ajuda nesta caminhada. Veja, Maria é a medianeira de todas as graças. Ela vai mediar a nossa vida de fé, para o Cristo. E o Cristo, claro, consequentemente, é o mediador nosso diante do Pai. Então a gente não precisa fazer confusão em relação a isto. Então o parágrafo 226 fala: a razão disto esclarece-se quer porque as práticas exteriores bem feitas ajudam as interiores,
quer porque lembram o homem e a mulher que sempre se guia pelos sentidos o que está fazendo ou o que deve fazer. Também podem edificar os que veem. Então, esta realidade que nós vamos percebendo na nossa vida, né, quando nós aderimos a viver a realidade, não é, da consagração. Então, as práticas exteriores, né, que nós vamos vivenciando. E aqui, né, o primeiro capítulo nos traz toda esta realidade que nós já vivenciamos e estamos realmente concluindo, não é, no retiro espiritual, né, os exercícios preparatórios, a primeira semana, a segunda, a terceira, né? Então, esses 33 dias, né, de retiro espiritual pessoal, que com certeza nos ajudaram nesta experiência. Veja, você deve ter enfrentado muitas dificuldades para viver esta realidade. Pensou até em desistir, eu sei, né? E é isso que o inimigo de Deus quer. O inimigo da cruz de Cristo, o inimigo da Virgem Santíssima, quer que nós desistamos de estar em Cristo pelas mãos de Maria, né? E claro, é necessário que repitamos a cada ano esta renovação da mesma consagração no mesmo dia em que foi feito, observando as mesmas práticas durante as semanas, né? Então, é necessário renovar. Tem gente por aí que fez a consagração e do mesmo modo que a fez, esqueceu, não é? Porque quando São Luís propôs esta realidade, ele diz que é necessário que nós vivamos os votos do batismo, as promessas batismais de renunciar ao mal, ao pecado, a Satanás, né? E muitos fizeram a sua consagração, receberam o seu sinal, e este sinal agora não é mais um sinal de consagração, mas é apenas uma bijuteria que está no braço, que é bonitinha e que tem tanta gente usando, mas perdeu o seu significado. Então é necessário, né, recuperar, né, toda esta realidade. Por isso a proposta de São Luís é que a cada ano se renove a consagração com o retiro de 33 dias. Nunca perder esta realidade. É necessário, né, ou não também, trazer uma correntinha, né, a corrente ou cadeinha, né, chamada, né, para recordar, né, a consagração. A corrente que pode ser colocada no braço, no pescoço, no tornozelo, né? Você pode escolher como você quer utilizar esta corrente. Usem, ele diz, cadeias correntes de ferro. Estas te recordarão da escravidão. É bem certo, né, que muitos utilizavam antigamente uma corrente que era grandinha, que ela arrastava no chão para se lembrar, fazendo o barulho do caminhar na corrente, para se lembrar sempre, não é, da escravidão a Jesus por Maria. Então, é lembrar sempre, não é um amuleto que a gente vai carregar, né? Digamos, se você já usa o seu escapulário, você pode fazer do escapulário o seu sinal de consagração, mas se você quiser, você pode usar uma corrente com uma medalha, né, no braço, né? E tem muitas livrarias que vendem, né, esse objeto, né, que vai ser abençoado e que servirá para você de sinal, para você. É para te recordar, né, que você é consagrado a Jesus por Maria pelo método de Montfort e nunca esquecer esta realidade. A escravidão nos compromete a sermos muito mais devotos, muito mais entregues a Jesus. A coroinha da Santíssima Virgem, né? Então é a prática de oração, é rezar todos os dias a coroinha da Santíssima Virgem, né? São Luís apresenta assim: compõe-se de 3 Pai Nosso e 12 Ave Marias, em honra aos privilégios, aos 12 privilégios e grandeza da Santíssima Virgem. Então, toda esta realidade que nós somos chamados a viver, a rezar, né? A colocar debaixo das mãos de nosso Senhor, e através das mãos de Maria. Depois ele vai explicando, né, toda essa realidade, né, que realmente somos chamados a viver. Depois, né, o culto especial ao mistério da encarnação, que é dia 25 de março, né, quando Cristo
assume a natureza humana. Então, todo consagrado, né, e consagrada deve ter uma especial predileção neste dia, buscar ir à missa, né, buscar realmente estar unido a Jesus. Também, veja, o consagrado deve buscar, né, uma certa prudência, piedade, né, que realmente não se deixe levar, né, pelos sentidos, que não se deixe levar pelas modas, ter este zelo e cuidado. Um dia desses eu estava, né, no Instagram e eu estava vendo, né, algumas imagens de pessoas de movimento pastoral e me chamou a atenção, né, como que um consagrado, como que uma pessoa de igreja veste certos tipos de roupa numa academia, expondo o seu corpo, né? E a gente precisa viver a modéstia, principalmente como consagrados, como legionários, mas acima de tudo como batizados. Você não é um qualquer na academia e você deve fazer a diferença, né? Se você vai usar uma malha que é toda coladinha, bota uma blusa folgadona por cima, que de um certo modo possa não deixar o seu corpo e seus contornos estarem tão expostos, pois isso não agrada a Deus. Claro que a gente precisa cuidar do corpo, cuidar da alimentação e tudo, mas a gente não é vitrine, né, para estar exposto em toda essa realidade. Depois ele fala das grandes devoções também, né, as Ave Marias e o Santo Terço. Né, se você tem condições de rezar o rosário inteiro, os 4 terços, excelente, mas se você não tem, que seja capaz de rezar pelo menos um terço durante o dia. Né, aproveitar também, a gente acrescenta, né, a oração do Magnificat, né, que a gente já como legionário reza todos os dias, a oração da igreja, né, nas vésperas rezamos o Magnificat, então já é estar unido à igreja. Também se tem, né, condições, ou pelo menos aos sábados, rezar o ofício da Imaculada Conceição, né, o ofício de Nossa Senhora. Então nós somos chamados realmente, né, a estar imbuídos e voltados com o coração para Cristo, né, para que nosso Senhor possa a cada dia nos dar a graça da vida de fidelidade. Lembrando que somos chamados a desprezar o mundo, nos fala o parágrafo 256, né, o desprezo do mundo. As práticas do servidor de Maria devem desprezar, odiar e fugir muito do mundo, que é corrupto, e servir-se das práticas de desprezo do mundo, que indicaram, né, foi indicado na primeira parte. Então, todas estas realidades, né, fazer tudo por Maria, com Maria e em Maria, é este o caminho que nós precisamos, né, viver, né, unidos a ela. Então, a gente falava da fé viva, da humildade, da pureza de coração, da pureza no falar, na pureza de ver ter certas realidades e todas estas coisas. Então, meus queridos, é necessário, né, para a consagração, né, no dia 7, aí na Igreja dos Capuchinhos, né, ter este desejo e sentido de glorificar a Jesus em Maria, de glorificar a Maria em Jesus, a glória a Deus, somente a Ele, nos diz São Luís, né? Então, necessário realmente, né, uma boa confissão, né, fazer até uma confissão geral, né? Eu deixei para vocês, né, o material para preparar bem a confissão, anotar direitinho, né? Se já confessou essa semana, ótimo, mas se ainda não confessou, tentar fazê-la, né, antes da sua consagração. A cadeia, a corrente vai ser abençoada durante a cerimônia e será imposta sobre cada um de nós, né, sobre cada um de vocês. E também, né, a veste, estejam sempre muito livres, né? A consagração não existe um uniforme, porque você e eu, né, vivemos no nosso estado de vida, né? Alguns vamos todo mundo de branco, né? Vocês podem adotar uma camisa mariana, uma camisa de Nossa Senhora, né? E ir até o dia da consagração tranquilamente. Não precisa, né, se enfeitar demais, maquiagem de salão de beleza. Isso não é o Espírito, né, que nos move para esta consagração. É na simplicidade, mas com dignidade. Né? Se você gosta da sua maquiagem, coloca uma coisa, não é, mais sóbria, né? Um batom que você queira usar sóbrio, né? Mas a gente não precisa destes adornos todos, porque o importante é o coração de cada um que vai ser entregue no altar a Jesus.
e claro, neste encaminhamento pelas mãos de Maria. Então, meus queridos, perceber que nós vamos entregar o nosso coração a Jesus. Veja na imagem aqui do lado, Nossa Senhora Rainha dos Corações, com o menino Jesus no colo, e nós percebemos toda esta realidade de São Luís, que entrega e recebe o coração, ao mesmo tempo, neste intercâmbio de amor, colocando-se inteiramente nas mãos daquela mãe terna, amorosa, que nos acolhe porque nos ama, e porque nos ama quer a nossa felicidade. Mas é necessário que a cada dia nós sejamos colaboradores da graça divina. É necessário que a cada dia nós tenhamos esta disposição interior de viver esta consagração total à escravidão a Jesus por Maria. Dificuldades todos nós temos, tentações nós recebemos, mas superamos com a graça divina. Então, força e coragem, que a cada dia nosso Senhor inspire ações dignas, ações que realmente nos levem a praticar a fé, a viver a nossa fé com autenticidade, e que nosso Senhor possa no fim da nossa vida contar entre os eleitos que estão na glória dos céus. Então, que o Espírito Santo nos conduza, que a Virgem Santíssima Mãe de Deus nos ajude nesta caminhada a fazer tudo segundo a vontade do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Então nos encontramos no dia 7, aí nos Capuchinhos, a partir das 19 horas, com a Santa Missa.